tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos preparar essa receita aí, ó, dá uma olhadinha. Isso mesmo, vamos fazer um pão com chocolate, uma excelente ideia agora para a sua mesa de Páscoa, tá? Vamos preparar o pão com uma fermentação mista, utilizando o fermento natural e o fermento seco, deixando esse pão bem leve e saboroso. Portanto, hoje no canal Chefe Mancuso, pão com chocolate. Vamos para a receita, vamos lá! Para a receita do nosso pão com chocolate, vamos trabalhar com a fermentação mista, tá? Vamos usar o fermento biológico seco como fermento principal e o fermento natural como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a sova, as dobras no pão, depois leva a massa para a geladeira para fermentação longa. Depois de 12 horas, você tira a massa da geladeira, deixa ela ficar em temperatura ambiente, aí você divide, modela o seu pão e faz a fermentação final em temperatura ambiente, tá? Chefe, eu não tenho fermento natural, quero trabalhar somente com fermento seco. Como que eu faço? Tira o fermento natural da receita e o restante dos ingredientes são os mesmos, inclusive a quantidade de fermento seco, tá? Não precisa aumentar. Hoje então nós vamos fazer a fermentação mista. E os ingredientes são os seguintes, ó, temos aqui 300 gramas de farinha tipo 1, tenho 5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, 160 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. No nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos. Misturou bem, a gente vem com o líquido. O leite vai ser o líquido variável, tá? Quando não tem mais nada seco, colocamos a manteiga. Começamos a misturar a massa. Quando a manteiga fizer parte da massa, a gente começa a sova. Sovamos por 3 minutos, depois colocamos o sal e sovamos por mais 3 minutinhos, até atingir uma elasticidade na nossa massa. Esse é o processo, método Ser Feliz Fazendo Pão. Misturamos aqui então o fermento com açúcar. Uma mão a gente usa na massa, a outra a gente deixa livre. Colocamos aqui o fermento natural e colocamos metade do líquido, olha lá. Ó. Trabalhamos bem essa mistura aqui no meio ainda, tá? Não tiramos a farinha que está em volta, ó. Mistura bem o leite com o fermento. Colocamos mais um pouquinho do leite. E agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento aqui é interessante a gente usar a nossa terceira mão, ó, é uma espátula. Tiramos o excesso de massa que tem na mão e a gente verifica a umidade da massa, ó, tem ingredientes secos ainda. Então nós vamos colocar todo o líquido, tá? E agora a gente mistura bem, até não ficar mais nada seco. Não tem mais nada seco, olha lá. Agora colocamos a nossa manteiga. Começamos a misturar, pessoal, e acreditamos no processo, tá? Vai parecer aqui, ó, que precisa de farinha na massa. Não, é só misturar que a manteiga vai fazer parte da sua massa. Olha lá que legal, a manteiga já faz parte da massa, tá? E a gente não precisou colocar nada de farinha, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Porque a gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa. Olha como que ela está rasgando fácil, ó. Tá? Essa elasticidade é que vai segurar a fermentação do nosso pão. Então nós vamos sovar agora por 3 minutinhos. Aí nós vamos incluir o nosso sal e sovar mais 3 minutinhos, tá? Aí a gente confere essa elasticidade juntos. Vamos lá. Após 3 minutos já temos uma elasticidade mínima na massa. A gente abre ela assim, ó, e colocamos o sal, tá? Sem medo de ser feliz, olha lá. E agora a gente continua a sova
por mais 3 minutinhos. E vamos conferir a elasticidade da nossa massa, olha lá, passado 3 minutinhos depois do sal. Tiramos um pedaço da massa e tentamos abrir como a gente fez no início, olha que legal, ó. Olha a elasticidade da massa, tá? Então com essa elasticidade aqui, a gente tem a certeza de que nosso pão vai fermentar, combinado? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar nossa massa descansar por no mínimo 20 minutos, tá bom? Para quê? Porque ela está muito elástica. Eu não consigo modelar os meus pães agora, combinado? Então agora a gente fecha a massa novamente, ó. Faz esse processo aqui, deixa tudo fechadinho, dá um beijinho na massa e leva ela para descansar por 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos de descanso, vamos dividir a nossa massa do pão com chocolate, ó. Colocamos um pouquinho de farinha, tiramos a fermentação e vamos dividir em 10 partes iguais, tá? Temos as nossas massas divididas, agora nós vamos para pré-modelagem. Vamos deixar todas essas massas aqui boleadas, tá? Pegamos a massa, viramos aqui para o fundo, ó. Juntamos aqui toda a massa no final do pão. Com essa parte da mão aqui, ó, nós fechamos a nossa massa, tá? Levamos essa parte aqui para a bancada e fazemos esse boleado. Como é uma pré-modelagem, eu não preciso desse boleado tão perfeito, tá bom? Vamos fazer essa parte aqui em todas as massas. Vamos lá. Temos as nossas massas boleadas, agora vamos deixar descansar por 10 minutos para realizar a modelagem final. Vamos para a modelagem final do nosso pão com chocolate, ó. Nós vamos pegar cada pedaço de massa desse e colocar chocolate forneável dentro, tá bom? Então nós vamos abrir assim, ó, o nosso pão, colocar uma quantidade de chocolate, olha lá, e fechar novamente, ó. Aqui, pessoal, não precisa medir, tá? Uma quantidade que você goste de trabalhar, ó. Não pode ser muito pouco, mas também a gente não pode exagerar, ó. E agora a gente fecha, normal, ó. Fechou aqui e a gente fecha aqui, ó. Ó. Tá? Fechamos aqui, ó, fazendo esse movimento com a mão e temos o nosso pão recheado, tá? Então nós vamos fazer esse recheio aqui com todas essas massas. Vamos lá. Muito bem, nossas massas estão recheadas. Pessoal, ficou com 65 gramas cada pedaço de massa e 25 gramas em média a quantidade de chocolate em cada porção, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, finalizando a modelagem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada pedaço de massa desse aqui e nós vamos abrir num círculo, tá bom? Nós vamos abrir ela de novo, tá? Vamos deixar redondinha. Aí nós vamos pegar ela e nós vamos fechar, formando um pastelzinho assim, ó, tá? Desse pastelzinho nós vamos colocar numa forma de pão de forma, uma forma retangular. E nós vamos colocar 5 pastelzinhos assim, ó, um do ladinho do outro, tá? Ó. E aí deixar crescer. Eles vão ficar assim, ó, viradinho para cima, tá? E aí esse efeito vai ficar muito legal quando o pão tiver na sua fermentação final. Combinado? Então vamos lá, vamos abrir cada pedaço de massa desse e formar esse pastelzinho, ó. A gente pega aqui com calma, tá? Com a ajuda do nosso amansa-marido, olha lá, o nosso rolo. E a gente abre, ó. Olha que bacana. Sempre no X, tá? Para deixar redondo, olha lá, ó. E agora, pessoal, a gente faz assim, ó. Pega e fecha. Dessa maneira, ó. E nós vamos colocar na forma assim mesmo, ó, para ter esse efeito aqui, tá bom? Então nós vamos fazer isso aqui com todas essas massas aqui. Vamos lá. Muito
Muito bem, temos aqui a nossa forma já untada, tá? Um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. As medidas da forma, pessoal, 9 centímetros por 6 por 22, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós vamos pegar 5 peças dessas aqui, nós vamos colocar aqui, tá? Dando um espaço entre elas. Por quê? Porque elas vão crescer, ó. Pego aqui a massa e coloco aqui, ó, dando um espaço também da lateral, tá bom, ó? Ponho aqui a segunda, ó. A gente vai acomodando aqui as 5 peças da melhor maneira, ó. E temos aqui a nossa primeira forma já pronta, olha lá, ó. Encaixamos as 5 peças, tá, pessoal? Lembrando, ó, de dar um espaço entre elas, tá? Lembrando que elas vão crescer e também de deixar bem centralizado. Não deixa muito virado para um lado ou para o outro não, tá bom? Então nós vamos fazer esse mesmo processo com a segunda forma. Com os nossos pães já modelados, vamos passar a mistura de gema de ovos com um pouquinho de leite, ó. A gente passa antes da fermentação final, tá? E agora vamos para a fermentação final. Vamos cobrir com plástico, colocar um pano de cozinha e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? Vamos marcar 50 minutos. Aqui em Presidente Prudente, temperatura média 27, 28 graus. Nesse tempo, eu tenho a minha fermentação final. Vamos lá! E temos a fermentação final do nosso pão com chocolate, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, ó. Agora, pessoal, nós vamos para o forno doméstico, tá? O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos dentro do forno e marcar 10 minutos a 180 graus. Depois nós vamos dar uma olhadinha, virar a assadeira se for necessário e vamos baixar a temperatura para 160 graus, temperatura mínima do forno, e deixar por mais 10 minutos, em média 20 minutos no forno doméstico, tá? No forno turbo a gente vai colocar 150 graus e marcar de 15 a 18 minutos. No forno de lastro nós vamos colocar 200 graus e vai de 20 a 25 minutos para esse preparo ficar pronto. Combinado? Então agora nós vamos para o forno doméstico. Vamos lá! E o nosso pão com chocolate saiu do forno, pessoal. Olha lá que lindo, bem dourado. E agora o que a gente faz, pessoal? A gente pega um pouquinho de manteiga, um pincel e nós vamos colocar mais sabor nesse nosso pão. Olha lá, ó. Ainda é quente, tá? Vamos lá. E vamos esperar 5 minutinhos e a gente vai tirar o pão de dentro dessa forma aqui, tá? Ainda é quente. Por que a gente faz isso? Porque senão gera uma umidade embaixo do nosso pão e não fica legal, tá? Então a gente tem que tirar dessa forma aqui e deixar esfriar em outro local. E vamos finalizar o nosso pão com uma cobertura de chocolate e vamos colocar também, pessoal, castanha de caju moída, tá? Aqui chamamos de xerém, xerém de castanha de caju. Combinado? Vamos lá então. Vamos para o resultado final do nosso pão com chocolate, pessoal. Olha lá o fundo, bem tranquilo, tá? E aqui a gente não precisa da faca, ó. A gente foi montando o pão, lembra? Ó, a cada 2 desse aqui é um pedaço de pão. Então, ó, 2, 4, vou cortar o pão aqui, ó.
Olha que legal, pessoal. Olha que bacana, ó. 1, 2, corto aqui, ó. E temos aqui a característica do pão. Olha que maciez. Lembrando que utilizamos a fermentação mista, tá, pessoal? Utilizamos o fermento natural e o fermento seco. Olha aí que maciez, ó. E muito recheio, né? Olha lá. E chegou a hora de vocês nos ajudarem a divulgar todo esse conteúdo do canal, tá? Deixe o like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Precisamos que mais pessoas sejam felizes fazendo pão e eu conto muito com a ajuda de vocês. Vamos lá! Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, o pão com chocolate, pessoal. Uma excelente opção para sua mesa de Páscoa aí, tá? Quero agradecer muito a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.